Conversas e confabulações, esse é o nome do canal, né? Nós vamos conversar e confabular muito por aqui, mas nós vamos fazer isso a partir de uma perspectiva um pouco mais expandida. Eu vou contar muitos exemplos da minha vida pessoal, da minha vida profissional, para ilustrar o que a gente vai conversar. E vamos precisar de muitos vídeos para atingir o nível de entendimento que nós queremos. Então, por isso, desde já eu te peço que se você não está inscrito no canal, se inscreva, dê o like. E se você gostar dos vídeos, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, porque a ideia aqui é levar o máximo possível de informação de uma forma clara, objetiva, tranquila, serena, um número máximo possível de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que tem muita coisa circulando na imprensa, nas mídias sociais, com um aspecto de notícia, mas muito pouca informação. É por isso que eu te peço que nos ajude a divulgar essas informações. E vamos começar falando, obviamente, do assunto do momento, né? Que é a pandemia de Covid. Vamos falar da doença, de tratamentos, de vacinas. Eu gostaria que vocês considerassem alguns números, depois nós vamos conversar sobre eles. O primeiro caso de Covid no Brasil foi em 26 de fevereiro do ano passado, há um ano, portanto. Nós já tivemos 11.363.380 pessoas contaminadas, isso equivale a 5% da população brasileira. 275.105 pessoas morreram como consequência da doença. Mas 10 milhões se recuperaram, se curaram. Mais precisamente, 10.980 pessoas que contraíram o vírus, se curaram. Eu e mais 10.979 pessoas. E aqui eu quero começar algumas das nossas reflexões. Primeiro, vamos relembrar um pouco como é que tem sido a dinâmica da doença em nosso meio. A curva de contaminação e a curva de óbitos, ela veio subindo desde o começo, até o final de julho, começou a cair, caiu até novembro, voltou a subir, subiu até janeiro, em janeiro começou a cair de novo, caiu um pouquinho, início de fevereiro voltou a subir de novo. Fica todo mundo tentando explicar por que isso está acontecendo e ninguém consegue explicar, e não consegue por uma razão óbvia. Toda pandemia tem o seu jeitão e ela vai seguir o seu curso. Às vezes algumas das nossas interferências podem encurtar o tempo da pandemia, mas mudar o desenho do seu curso a gente não consegue mudar muito não. Vacinas. Estamos vacinando. As vacinas vão acelerar esse processo de diminuição dos níveis de contaminação. Esse resultado demora a aparecer, porque nós temos a primeira dose, depois temos que ter a segunda dose, mas aí o organismo vai desenvolver, vai produzir os anticorpos. Isso demora mais um tempo, dependendo da vacina que tomou, pode demorar 1 mês ou 2 meses a essa pessoa realmente produzir defesa contra o vírus. Então a gente só começa a ver algum resultado das vacinas uns 2 meses depois do início da vacinação. E as vacinas estão avançando. A expectativa é de que até o fim do ano se consiga vacinar toda a população brasileira. E é plausível essa expectativa. Isso é viável que isso aconteça. O Brasil já aplicou até agora 9.539.078 doses da vacina, pelo menos primeira dose. Isso equivale a 4,5% da população brasileira já recebeu pelo menos uma dose. 3.467.045 pessoas já receberam também a segunda dose. Então nós precisamos ter um pouco de paciência, um pouco de tranquilidade, manter a esperança acesa, que as coisas vão começar a melhorar em breve. As vacinas vão funcionar contra as novas cepas? Provavelmente sim. Nós vimos isso no H1N1 em 2009, uma pandemia recente. No H1N1 aconteceu um fenômeno em que as pessoas que mais complicavam eram os mais jovens. E a explicação para isso era que as pessoas mais velhas já tinham tido contatos com outros vírus da gripe anterior, então já tinha uma certa
resposta imunológica ao H1N1. Então, pensando imunologicamente, é muito provável que as pessoas que já se vacinaram contra o vírus ancestral, vamos dizer assim, tenham também resposta contra as novas cepas. Tem uma coisa aqui que eu quero, as pessoas precisam saber. Quanto mais o vírus se multiplica, mais mutações ele produz. Então, quanto mais o vírus está circulando na sociedade, se multiplicando, maiores são os riscos de mutações surgirem, cepas novas surgirem. Então, à medida que a gente vai vacinando as pessoas e que a circulação do vírus vai diminuindo, também as mutações vão diminuindo, o vírus vai estar replicando menos, então o risco de novas cepas perigosas aparecerem vai ficando cada vez menor. No vídeo anterior eu falei rapidamente sobre mutação, mas eu queria aprofundar um pouco mais. O que é mutação? Toda vez que um ser vivo vai se reproduzir, gerar um descendente, ele copia o seu código genético, faz uma cópia para o seu descendente. Nessa cópia sempre há algum erro. Isso acontece em todas as reproduções, de todos os níveis. O que está acontecendo com esse vírus você tem uma cópia para um vírus novo, tem um erro. Dessa cópia, quando ela é copiada, outros erros acontecem, essa sequência de erros vai levar a novas cepas. Isso é a mutação. Essa mutação ela pode favorecer o vírus, ela pode prejudicar o vírus, ela pode ser neutra. No caso em questão, ela favoreceu. Ela tornou o vírus mais competente para invadir a célula. A modificação que a mutação causou foi favorável ao vírus. Poderia ter sido ao contrário. Ou poderia não ter produzido efeito nenhum. A mutação às vezes não produz efeito nenhum. À medida que a gente vai vacinando, a quantidade de mutações tendem a diminuir. Esse vírus aí, SARS-CoV-2, ele tem, o código genético, ele tem aproximadamente 33 mil unidades. É como você imaginar um texto, fazendo uma comparação, com 33 mil palavras e que você vai copiar o texto, você copia errado algumas palavras. Às vezes esse erro não atrapalha o entendimento, às vezes atrapalha. Por isso que a mutação pode ser favorável ao vírus ou desfavorável. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Eu vejo que as pessoas estão com muito medo, com muito desespero. Na verdade, a gente tem, paralelamente à pandemia do coronavírus, uma pandemia do medo. Mas vamos pensar um pouquinho. A medicina evolui muito rapidamente, a nossa capacidade de adquirir conhecimentos é muito grande sobre tratamento. Nós desenvolvemos várias vacinas contra o vírus aí em um ano. Historicamente se gastava no mínimo 5 anos para desenvolver uma vacina, dessa vez contra esse vírus aí, com um ano de trabalho, várias vacinas já estão no mercado sendo aplicadas, então isso é uma coisa fantástica. É uma demonstração de poder de reação do ser humano impressionante. E mesmo assim a gente continua com medo da doença. Os especialistas de saúde mental afirmam que as sequelas emocionais da pandemia vão ser muito maiores do que as sequelas da própria doença, as sequelas físicas. Mas nós precisamos lidar com essa situação. Nós precisamos lidar com os nossos medos. Quando nós voltamos lá naqueles números, a gente vê que a gente está tendo grandes vitórias contra o vírus. Eu vou contar alguns exemplos aqui. No século XIV, teve uma pandemia de peste bubônica, peste negra, né, que atingiu a Europa, norte da África e a Ásia. Ela é causada por uma bactéria, pela bactéria Yersinia pestis. Hoje nós sabemos que é. Naquele tempo não se conhecia o micro-organismo, as pessoas achavam que a doença era resultado de humores que viajavam pelo ar, não sei o quê. Ou seja, a pandemia evoluiu naturalmente, não tinha tratamento, ninguém sabia como prevenir, e de forma natural ela veio e foi embora. 1/3 da população europeia morreu em consequência da doença, por falta, não tinha tratamento nenhum. Mas olhando por outro ângulo, 2/3 da população ou não pegou a doença, ou se pegou, se curou. E é nisso que eu quero me apegar.
É a isso que eu quero chamar a atenção. Nós estamos vivendo uma realidade hoje no mundo em que 97,8% das pessoas que contraem coronavírus se curam. Muito bem. Mas vamos... Século XIV é muito longe. Vamos comparar com umas pandemias mais recentes. Nós conhecemos hoje 7 tipos de coronavírus que causam infecção humana. 4 deles são muito conhecidos. São os causadores dos resfriados comuns. Causa aquela coriza, leve e tal. Muita gente chama de gripe, mas não é gripe. Gripe é outra coisa, né? 4. E 3 que são mais graves. Esses 3 são o SARS-CoV, o MERS e o SARS-CoV-2. O SARS-CoV surgiu em 2002 na China, atingiu 30 países, provavelmente depois de uma sequência de mutações de outros coronavírus, e que tinha uma letalidade de 4,3%, ou seja, 4,3% das pessoas que contraíam a doença morriam. Ele foi chamado de SARS-CoV porque ele provocava uma síndrome respiratória aguda. SARS é a sigla em inglês de Severe Acute Respiratory Syndrome e COVID de Coronavirus. Depois, em 2012, surgiu na Arábia Saudita e na Jordânia o MERS, que é também um coronavírus. O MERS é Middle East Respiratory Syndrome, é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que era extremamente letal, 35% de letalidade, 35% das pessoas que contraíam o vírus morriam. E agora o SARS-CoV-2 é o 7º dessa lista aí, que já atingiu 223 países, já cometeu 118.058.503 pessoas, 2.621.046 mortos, a letalidade de 2,2%. Parece que o medo das pessoas não é da doença, as pessoas têm medo da morte. Mas eu quero convidá-los a refletir um pouco sobre isso, porque, claro, ninguém quer morrer, ninguém quer que ninguém próximo morra, mas nós temos que acreditar um pouco nos dados estatísticos. E esse desespero, esse medo, essa ansiedade, essa angústia que a doença causa, isso por si só produz outras doenças. E eu gostaria de tratar um pouco disso a partir de agora, porque o que a gente tem que falar sobre Covid-19 é isso aí que já está dito. Nós já sabemos o que temos que fazer para prevenir, nós já sabemos quais os tratamentos que existem, nós já sabemos da capacidade que as vacinas têm de nos ajudar e vão nos ajudar, e elas estão chegando. Brevemente todo mundo estará vacinado, muito provavelmente teremos que repetir a vacinação todo ano, mas daqui a um ano a gente já vai ter oferta de vacina em pronta entrega, digamos assim, porque a capacidade de produção já vai ter resolvido o problema de oferta. Então, em termos de coronavírus, o que a gente já sabe é isso aí. Mas precisamos aprender a lidar com as nossas angústias, com os nossos medos, porque isso também é adoecedor. Pensa aqui um pouquinho. Quem é responsável pela minha saúde, pela sua saúde? Quem é responsável pela sua saúde? O médico, o governo, o SUS ou você? Ou todo mundo junto? Vamos pensar. Você vai ao médico, faz exames e tal, o médico te diz que está tudo bem com você, mas te dá uma série de recomendações, melhorar a dieta, diminuir gordura, frituras, comer mais legumes, verduras, fazer exercícios físicos, parar de fumar, controlar o peso, controlar o estresse, tudo isso aí para prevenir doença cardíaca, vascular, infarto, diabetes, hipertensão, AVC, tá, ok. Você faz tudo isso e você vai certamente acrescentar não apenas mais tempo dos seus anos de vida, como mais vida na sua existência. Isso é certo. Mas não é tudo. Existe um risco residual de adoecer que não está nesses fatores de risco aí. Eu quero conversar um pouco sobre isso a partir de agora.
Parece paradoxal, mas tudo tem explicação. Você seria capaz de acreditar que as suas relações afetivas interferem no seu estado de saúde? Relações afetivas nos 3 níveis: você, você com o outro, você com o ser transcendental, que praticar a caridade, o altruísmo, a ajuda desinteressada ao próximo, a prática pura do amor, que isso melhora o seu estado de saúde. Você seria capaz de acreditar que as pessoas que amam, que são amadas, que são capazes de dar perdão, de pedir perdão, que vivem uma vida sem rancor, sem remorsos, que controlam bem os seus estresses, que controlam suas iras, que essas pessoas adoecem menos e quando adoecem se recuperam mais rápido? Você é capaz de acreditar nisso? Pois eu te afirmo que a resposta a todas essas perguntas é sim. E eu não estou falando de dogmas nem de fé, estou falando de ciência. Isso já existe uma vasta literatura tratando desse assunto e que comprova que as pessoas que têm esse perfil, elas fazem menos placa de aterosclerose nas artérias, consequentemente elas têm efetivamente, falando como cardiologista, menos risco de infarto, menos risco de doença vascular nas pernas, de AVC e etc. Mas o raciocínio vale para todas as doenças. Em resumo, são pessoas que adoecem menos. Eu vou usar vários vídeos, porque não dá para falar tudo no vídeo só, para tratar desse assunto. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui contando uma historinha rápida, que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais em 1993 e entrei logo em seguida na residência no Hospital Biocor em cardiologia. O Hospital Biocor já era naquele tempo um hospital de referência em cardiologia, com viés essencialmente cirúrgico. Pessoas vinham do estado todo, até de outros estados, para operar no Biocor. Foi uma grande escola para mim. E continua sendo uma grande escola o Hospital Biocor, lá no alto da Serra do Curral. Nós residentes, aprendemos durante os 2 anos de residência, observando os pacientes, a identificar pacientes potencialmente complicáveis, sabe como? Vendo como era a vida de relações do paciente. A gente ia na enfermaria na hora da visita e observava. Naquele tempo, fazer uma cirurgia num senhor de 70 anos era uma coisa... A gente pensava 2 vezes. E quando você chegava lá na enfermaria e via lá o senhorzinho de 70 anos, com a doninha dele lá do lado, o genro, a nora de pendurado no pescoço, os netos, todo mundo. Uma pessoa cercada de amor, uma pessoa que demonstrava ter uma relação afetiva, uma vida afetiva saudável e forte. Essa pessoa ia para a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia de risco, e saía muito bem. Ao contrário, aquele moço lá de 50 anos, você chegava lá e via ele lá do lado da mulher dele, cada um com a cara fechada, virada para um lado. Parece que a mulher foi lá para cumprir um protocolo. Essa pessoa ia para a cirurgia e complicava, demorava a sair da anestesia, demorava a sair do tubo, sangrava mais, o dreno torácico drenava mais, infectava mais no CTI, tudo complicava mais. A ponto de a gente chegar de manhã no hospital, na cantina do hospital para tomar café e perguntava assim para o residente: quem está no plantão do CTI hoje à noite? Ah, sou eu. Ah, pois é. Prepare-se porque vai estar indo um paciente meu que vai complicar. Era um desses aí, entre aspas, mal amado, com perdão da expressão. Aquilo ali não era ciência, era observação, mas era um padrão que se repetia. Eu terminei a residência, saí, fui cuidar da vida e com essas ideias na cabeça, não esqueci disso, até que eu me dei conta, estudando, pesquisando, descobri que tinha gente estudando isso e descobri que que essa associação já tinha sido comprovada cientificamente. Sim, já está comprovado cientificamente que as nossas relações afetivas interferem positivamente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde e na nossa capacidade de nos recuperarmos das doenças. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos, item por item, vamos dissecando esse tema. E
Só um lembrete final. Eu estou falando de ciência. Tem dogma de fé aqui não. Tudo isso está comprovado. Um abraço. E não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações. E me siga também no Instagram, Paulo Alves 1103. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.